minha irmã, muito bom dia. Que a graça, a paz, o consolo, a comunhão do Santo Espírito sejam aí na sua casa, contigo, com a sua família, comigo também aqui na minha casa. Hoje iniciamos o nosso 20º encontro através aqui dessa plataforma virtual. 20 domingos que nós não nos encontramos presencialmente. Eu sei que necessitamos muito do sustento de Deus para que continuemos essa vida com força, misericórdia e com muita esperança. Que Deus seja a nossa esperança. Eu quero já iniciar a nossa celebração parabenizando cada presbítero e cada presbítera, porque hoje, nesse 18º domingo no tempo comum, nesse dia 2 de agosto, nós celebramos o dia do presbítero, o dia da presbítera. Que Deus seja contigo aí, minha irmã, meu irmão, vocês que ouviram a vocação, que foram reconhecidos pela comunidade de fé, que estão em disponibilidade ou em atividade, que Deus seja o sustento e a graça de vocês nesse dia de hoje. Quero iniciar a nossa celebração, esse nosso 20º encontro aqui, nessa plataforma virtual, nesse 18º domingo no tempo comum, nesse dia do presbítero, nesse dia da presbítera, lendo com vocês o Salmo 17, os 7 primeiros versos e depois o verso de número 15. Diz assim o salmista: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixa a tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas orações. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Senhor, dos que à tua destra buscam refúgios e dos que se levantam contra eles. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Semelhança com esse Deus, com esse modelo tão alto que não transgride, que é perfeito, que fala com Deus retamente, só através de uma pessoa, Jesus Cristo. Aquele que é sacrifício no meu lugar, no seu lugar, aquele que nos dá vida e vida em abundância, aquele que propôs para nós um novo caminho. Que esse novo caminho seja a vida para todos nós. Vivamos essa nova esperança. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Essa primeira leitura, Gênesis 32, do 22 ao 31. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia quando, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que me perguntaste pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando lhe atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Amém. Assim como
dia, meus irmãos e minhas irmãs. É momento de nós confessarmos então os nossos pecados diante de Deus e dos homens. Leitura do Salmo de número 51. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria e dancem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades todas. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito, não me rejeites para longe de tua face, não retires de mim teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que um espírito generoso me sustente. Ensinarei teus caminhos aos rebeldes para que os pecadores voltem para ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Deus Salvador, e minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Pois tu não queres sacrifício e holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é espírito contrito, coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Faze o bem a Sião por teu favor, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, holocaustos e ofertas totais. Em teu altar se oferecerão novilhos. Esse salmo ele fala de um estágio de pecado da vida de Davi para um estágio de esperança acontecendo de novo. É momento de nós pensarmos na nossa vida como Davi. Ele fala do seu pecado, ele reconhece a sua fraqueza, ele fala: os meus ossos foram esmagados, eu estou moído no meu íntimo. Reconheçamos então que somos pecadores e façamos o caminho de Davi de volta para Deus. Porque a partir do nosso erro, consertando com Deus, a nossa esperança é de que a gente possa ajudar outras pessoas a não cair onde caímos. Mas antes, confessemos em oração o nosso pecado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus. Da vida, de graça recebi,
por sua cruz. Da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que temos andado mal diante do Senhor e da humanidade. Sabemos que muitas vezes temos optado pelo caminho mau, pelo caminho, Senhor, que não constrói uma vida digna, plena, para nós e para o nosso semelhante. Em muitas ocasiões, Senhor, reconhecemos o pecado do individualismo que praticamos, sendo cada vez mais acumuladores, construindo nossos próprios jardins e não construindo jardins comunitários. Deus, perdoa-nos, Senhor, por cada palavra que dissemos que não deveríamos ter dito e assim acabamos machucando nosso irmão e a nossa irmã. Perdoa-nos, Senhor, porque assim como Davi, reconhecemos que o mal que fazemos ao outro é um mal feito contra o Senhor somente. Deus, ensina-nos a enxergar a beleza da existência do Senhor nas pessoas. Mas para isso, Senhor, estamos aqui clamando a Tua misericórdia e o Teu perdão. Amém. Querido irmão, querida irmã, o livro do profeta Zacarias nos diz assim, capítulo 2, 10, Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 40, 1 e 2, nos fala dessa maneira, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E para finalizar, Isaías 46, 13, Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. É isso que acontece quando somos acolhidos e perdoados pelo nosso Deus. Ele nos convida a exultar, nos convida a cantar, porque o livramento do perdão, esse sim,
traz paz ao nosso coração. E o Senhor estabelecerá ali em Sião, em Israel, e Ele estabelecerá em nós a sua paz, que é uma paz duradoura, é uma paz eterna. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você de coração sincero confessou os seus pecados, em nome de Jesus eu declaro, eles estão perdoados para a glória dele e para a nossa salvação. Amém. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás. Pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois o controle para o bem, pois um plano soberano tens e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e tu me amas como eu sou, e tu sabes quem eu sou. Criastes o que sou, e tu me amas como eu sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Chegamos no momento do ofertório. Gostaria de convidar você a ler comigo o livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, neste momento eu gostaria de convidar você, que dentro das condições possa trazer à nossa igreja as contribuições de dízimos e ofertas. Todos sabem que mesmo, com esse momento da pandemia, a igreja permanece fechada, mas os compromissos financeiros, eles continuam acontecendo, continuam sendo cumpridos. E graças a Deus e graças às contribuições que têm sido feitas, até o momento, nesse momento de pandemia, nossa igreja tem conseguido honrar com os compromissos,
E eu gostaria que você, vai aparecer aqui na tela o vídeo, eu gostaria de convidar, né, a ofertar e a dizimar ao Senhor através dessa conta que está aparecendo aí na tela agora. Caso alguém que não possa, né, contribuir ou não se sinta confortável em fazer a transferência bancária, pode ligar para um dos nossos pastores, que eles irão orientar vocês qual a melhor forma de fazer. Gostaria de agradecer aos irmãos. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Gostaria de agradecer, Pai, por cada irmão e cada irmã que pôde contribuir nesse momento, Deus. Agradecemos que o Senhor possa estar nos dando, Deus, a cada dia mais recursos, Pai. E peço também para aquelas pessoas que não têm condições, Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro, Deus, abençoando e trazendo, Deus, condições financeiras, Deus, trazendo emprego àqueles que estão desempregados. Sabemos que nesse momento muitas pessoas têm passado dificuldade e que Deus possa estar nos dando, Deus, cada dia mais recursos para que possamos, Deus, ajudar o nosso próximo, Deus, e sim conduzir a obra do Senhor. Agradeço por tudo em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Após esse tempo de ofertório, conduzido aí pela nossa presbítera Janine, quero te agradecer, viu, Janine? Obrigado pela sua participação nesse domingo. Eu quero orar agora pelas pessoas que nos visitam, que não são da nossa comunidade de fé, mas que estão aí conosco, né? Eu quero pedir que Deus seja aí contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã. Pai, no nome santo de Jesus, obrigado pelas pessoas que nos visitam através das nossas redes sociais, que apesar das limitações da virtualidade, essas pessoas sejam contempladas com a sua presença. Que o Senhor mesmo se faça conhecido por cada um e por cada uma. Que a graça do Senhor seja abundante, que o sustento do Senhor seja presente, que a esperança do Senhor seja estabelecida sobre os corações. E que assim, Deus, nesse encontro aqui, o Senhor seja o centro e seja percebido. No nome santo de Jesus. Amém. Quero também aproveitar esse iniciozinho do tempo de oração e te convidar para no dia 6/8 agora, nesta semana, unir aí o seu coração com o meu coração em oração pelos irmãos e irmãs perseguidas no mundo todo. Dia 6 de agosto é o Dia Internacional de Oração pelos Cristãos Perseguidos. E quero, desde já, colocar aqui o meu clamor diante de Deus, unir a minha vida com a sua vida, para que Deus sustente cada irmão e cada irmã que simplesmente por confessar a fé cristã é perseguido, é perseguida, é de alguma forma violentado, tem o seu direito negligenciado, não dado e muitas vezes são os mártires atuais, mortos simplesmente porque acreditam em Jesus Cristo. E não se engane, infelizmente ainda temos muito disso aí. Que o Senhor nos ajude e sustente cada irmão, cada irmã desses países e dessas culturas que ainda têm uma dificuldade muito grande de respeitar a fé do outro. Que Deus seja conosco, que Deus nos abençoe e que Deus nos sustente, no nome santo de Jesus. Bom, depois de agradecer a Deus aí pela presença dos visitantes, orar por eles e também pedir a Deus que sustente os nossos irmãos perseguidos no mundo todo, eu quero celebrar a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, aqui da nossa segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Então, nesta semana temos alguns que recebem de Deus um presente, mais um tempo de vida, mais um tempo de existência. E eu quero começar aqui com um aniversário agora no dia 5 de agosto, na próxima quarta-feira, nós temos aí na mesma família duas mulheres que celebram a vida e celebram o aniversário. Estou falando da nossa queridíssima Dona Hilda Regli, que agora, no dia 8, na quarta-feira, celebra mais um ano de vida. Quero pedir muita força para Dona Hilda, muita vida para Dona Hilda, um grande beijo da nossa igreja, que Dona Hilda faz parte da história da nossa igreja, e eu quero pedir a Deus que seja o sustento da vida de Dona Hilda e da vida dos filhos também, né?
da vida de todos aqueles que estão ali em volta no cuidado para com Dona Hilda, nesse tempo onde Dona Hilda está idosa. Que toda a família seja sempre muito sustentada no nome santo de Jesus. E uma das filhas de Dona Hilda, Ilvene, que mora nos Estados Unidos, celebra aniversário no Dia da Mãe. Então, parabéns também para Ilvene, que a vida seja sempre um presente de Deus para você, Ilvene. Parabéns em nome de Jesus Cristo. Na quinta-feira, no dia 6, que é o dia, inclusive, de oração, Dia Internacional de Oração pelos Cristãos Perseguidos em todo o mundo, celebra aniversário a minha amiga, nossa amiga Lúcia Mello. Parabéns, Lúcia. Deus abençoe, muitos anos de vida para você, viu? Que a vida se renove e seja um presente todo dia para você. Na sexta-feira, no dia 7, a gente encerra com duas celebrações também muito importantes. Primeiro, nosso companheiro William Nepomuceno. Parabéns, William, nosso diácono. Deus te abençoe, viu, William? Muito bom ter você com a gente, muito bom ter você, inclusive, nos incentivando a um cuidado cada dia um pouco maior. Eu quero agradecer a Deus pelo exercício do seu dom. Deus abençoe sua vida e parabéns, e que Deus seja o sustento sempre seu, de Lili, de toda a família, no nome de Jesus Cristo. E no mesmo dia, celebra um casamento, um casal de diáconos, Divino e Eni. Parabéns para vocês, Divino e Eni, muitos anos de vida, no nome santo de Jesus. Que a união de vocês seja sempre um exemplo para nós. Deus seja com cada aniversariante nesta semana, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Após esse tempo de oração, eu quero deixar registrado aqui alguns avisos que são importantes na nossa vida comunitária. Então, o primeiro deles é que ainda estamos com as nossas atividades presenciais suspensas, né? Esse mês agora o Conselho está conversando para que a gente possa assumir aí um plano de retomada das nossas atividades com calma, com segurança, e aí em breve a gente terá notícia, se Deus quiser, de como a gente vai retomar as nossas atividades presenciais. Mas por enquanto estamos ainda com as atividades suspensas. Assim, cuidado pastoral, se você precisar, se a sua família precisar, por favor, entre em contato comigo no privado, entre em contato com o reverendo Felipe, com o reverendo Edson. Nós três estamos inteiramente à disposição sua e de sua família. Tá bom? Também, se você precisar de algum apoio, a gente tem uma parceria com o Centro de Psicologia Márcio Moreira, né? Se você precisar de um atendimento terapêutico aí, psicológico, psiquiátrico, a gente tem encaminhado algumas pessoas, né? E temos várias demandas, inclusive. Esse momento está sendo difícil para todo mundo, né, gente? Mas nós vamos vencer, tá bom? E é claro que eu preciso fazer um convite para que você esteja conosco nas nossas transmissões aqui virtuais, né? Então, essa celebração, todo domingo, às 10 da manhã, esse culto gravado, com participação coletiva, com muita gente participando. Isso é muito bom, a gente mata a saudade, isso é muito legal. Às quintas-feiras e aos domingos, às 19 horas. Quinta-noite, de 19 às 20, o nosso culto de oração e de meditação, um estudo bíblico, né? Isso é muito importante para a gente tirar um tempo de oração, de comunhão com os irmãos. E aos domingos também, às 19 horas, uma transmissão ao vivo, para que a gente possa aqui celebrar Deus juntos, unir os nossos corações juntos. Combinado? Eu quero te incentivar, mesmo nesse tempo difícil, né, a nós estarmos mais perto. Tá bom? Deus abençoe. Quero também registrar aqui nessa celebração dominical os projetos do Serviço Assistencial Dorcas. Temos 3 projetos que você pode se envolver e já receba a nossa gratidão, porque os projetos têm recebido muita atenção, muitos têm participado e contribuído, e eu quero agradecer a cada um e a cada uma que proporciona ao Serviço Assistencial Dorcas para que ele também ajude as pessoas que precisam. O primeiro projeto que eu quero falar é o projeto de distribuição de cestas básicas, que nesse tempo, inclusive de quarentena, nós temos alcançado muitas famílias que não tinham a demanda de alimentos antes da quarentena. Hoje, por causa dessa dificuldade que o mundo passa e que nós estamos passando aqui perto, com famílias da nossa comunidade de fé também, outras famílias que não são da nossa comunidade, mas que são da nossa cidade, que passam por muitas dificuldades, e o projeto tem alcançado essas famílias. Se você quiser contribuir, você pode procurar a nossa assistente social, a Bebel, pode também me chamar no privado, pode
chamar um dos pastores da igreja no privado, que nós vamos te ajudar a contribuir nesse projeto. O segundo projeto é o projeto Ajude as Mulheres da Guaicurus. Nós estamos recolhendo contribuições nessa conta que aparece aqui no vídeo agora para você, que é a conta do Serviço Assistencial Dorcas, para que nós tenhamos condição de também levarmos alimentos, material de higiene pessoal e material de limpeza para as mulheres que trabalham na região da Guaicurus, que não estão trabalhando, que precisam da ajuda da sociedade belo-horizontina para terem dignidade nesse tempo, para que elas consigam passar essa quarentena sustentadas por Deus, no nome de Jesus Cristo. Então, você pode contribuir fazendo uma contribuição e mandar um recibo para a gente, para nós identificarmos aí a sua contribuição e destinarmos corretamente a sua contribuição. O último projeto do Serviço Assistencial Dorcas é o projeto Mulheres Livres, que tem recebido doações de livros de qualidade para ajudar na formação de uma biblioteca no Presídio Feminino de Vespasiano. Se você quiser, pode me chamar também no privado, eu já posso recolher a sua doação lá no prédio da nossa comunidade de fé, da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, tá bom? Muito obrigado aí pela participação de vocês, pelas contribuições. Isso tem proporcionado dignidade para muita gente na nossa sociedade. Que Deus nos abençoe. Aqui o último aviso é um convite para, se você tiver disponibilidade e disposição, toda segunda-feira, às 20h15, 8h15 da noite, nós estamos com um pequeno grupo virtual, um piloto de um pequeno grupo, já com muitas participações. É um momento de comunhão, de oração e de estudo bíblico, tá bom? Então toda segunda, 8h15, se você quiser, me chama no privado, que eu mando aí via WhatsApp. É fácil, você vai baixar um aplicativo que chama Team Link, baixa o aplicativo e aí eu te mando um link de uma sala virtual de reunião. É só clicar nessa sala, nesse horário, que nós estaremos ali juntos, juntas, estudando a palavra de Deus, conversando um pouco, matando a saudade, virtualmente por enquanto, até termos segurança de nos encontrarmos presencialmente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Espero você amanhã, 8h15 da noite, no nosso PG virtual. Deus abençoe a cada um e a cada uma de nós. Te convido então à oração. Reverendo Hertzson nos conduzirá nesse momento. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Tempos difíceis, irmãos e irmãs. Tempos muito difíceis. Já passamos aí 5 meses praticamente convivendo com a pandemia, com o afastamento, convivendo com dores, perdas, alguns irmãos, parentes próximos já afetados por essa enfermidade. E nós precisamos orar, clamando ao nosso Deus, ainda buscando a cura, buscando vacina e pedir a Ele que nos abençoe. Mas também vamos comemorar, nós comemoramos nesse final de semana o dia do presbítero e da presbítera. Nós, pastores, também somos presbíteros docentes e somos gratos a Deus por essa oportunidade tão rica de poder servir a Ele, servir a comunidade, cooperando. Então, ao Conselho de Presbíteros, às presbíteras do nosso conselho, o nosso carinho, a nossa gratidão. Vamos orar então, intercedendo ao nosso Deus pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa gente. Deus de amor, nós clamamos ao Senhor nesses tempos difíceis, tempos duros, tempos que nos fazem refletir profundamente, tempos que nos afetam, Senhor, porque afeta o nosso país, afeta o planeta, a humanidade. Todos estamos ainda debaixo de grande apreensão. Continuamos a clamar ao Senhor, manda-nos a cura para essa enfermidade, a Covid-19. Manda-nos, ó Deus querido, também descoberta dessa vacina que possa em breve trazer calma, trazer paz à humanidade. Nós te pedimos pelo nosso povo brasileiro, sofrido, principalmente aqueles mais afetados por essa pandemia, Senhor. Os trabalhadores avulsos, os pequenos e médios empresários, Senhor Deus, que passam por dificuldade. Nós te pedimos, Deus, acolhe e abençoa. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Nós te louvamos também pelos presbíteros e presbíteras que comemoram esse dia.
Graças te damos, Deus, por poder te servir, servir a tua igreja, a tua comunidade. Nós te louvamos por tudo isso, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem renova teu vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Depois desse tempo onde preparamos aí os nossos corações com essa linda canção para que eles sejam terra boa, terra frutífera para a recepção da semente da vida, do Logos, da pessoa do Cristo na palavra de Deus. Eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia Sagrada ou o seu aplicativo aí com o texto sagrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Leremos um trecho muito conhecido, onde Paulo, em Mileto, manda chamar os presbíteros da igreja e ali ele dá o seu testemunho, renova ali o seu comprometimento com o ministério que o próprio Espírito Santo dedicou a Paulo e de maneira muito especial dá uma palavra aos presbíteros. E hoje, dia do presbítero e da presbítera, eu preciso lançar mão desse texto para que ele seja a palavra de Deus para todos nós nessa manhã. Atos, capítulo 20, de 17 a 38. Acompanhe aí comigo na sua casa a leitura desse trecho das Escrituras Sagradas. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei, então, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue.
Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que, por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Assim, o acompanharam até o navio. Quero tirar um momento de oração com você. Pai, o Senhor que moveu homens e mulheres na história e que elas se dedicaram ao registro desses textos, esses textos sagrados, esses textos que nos guiam, esses textos que necessitam de um cuidado. Hoje pedimos então luz, ilumina-nos, Senhor, para que esse texto especificamente histórico se torne para nós palavra de Deus, de vida, de maneira muito especial na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, nessa manhã desse 18º domingo no tempo comum, nosso 20º encontro aqui virtualmente, eu quero, de maneira muito carinhosa, afetuosa, parabenizar cada presbítero, cada presbítera, cada homem e cada mulher que compreendeu em primeiro lugar algo chamado vocação. A voz de Deus vindo ao encontro de nós seres humanos e nos chamando presbíteros e presbíteras, nos constrangendo para servir, para nos entregar, doar. É isso que a gente precisa fazer. Então registro aqui nesse comecinho a minha gratidão a Deus, né? E eu peço a Deus que Deus abençoe maravilhosamente cada presbítero e cada presbítera nesse domingo que celebramos esse dia especial de memória dessa dedicação ao serviço, né? O texto que lemos é um texto que está na 3ª viagem missionária de Paulo. Paulo foi a Éfeso, né? E retornando de Éfeso para Jerusalém, ele então passa por Mileto. Olha que coisa interessante. E na sua despedida na praia em Mileto, ele manda chamar ali os presbíteros de Éfeso. Paulo passou ali 3 anos ensinando em Éfeso. E agora deixa essa palavra de despedida, retornando para Jerusalém, uma palavra cheia de emoção, né? Com muitas coisas aqui importantes. Só que eu preciso registrar algumas curiosidades dessa cidade de Mileto. Primeiro, quando nós falamos em Mileto, é claro que a gente vai lembrar daquele matemático, não é verdade? Tales de Mileto. Viveu lá mais ou menos 5, 6 séculos antes de Jesus Cristo. Outras personalidades importantes também viveram em Mileto. Mileto é uma cidade muito importante da Ásia e hoje a atual Turquia, só para a gente entender assim, né, contextualizar, tá bom? Tem, por exemplo,
Anaximandro, que é o pai da geografia, de Mileto, Hecateus, também de Mileto, que é um cronista, Anaximenes, também de Mileto, e o conhecido Isidoro de Mileto, um arquiteto, né? Os arquitetos e arquitetas de hoje aí vão se lembrar aí de Isidoro. Bom, Mileto é uma cidade sofrida, foi destruída pelos persas, foi reconstruída, né? Depois Alexandre o Grande destruiu de novo, depois foi reconstruída mais uma vez. Então, é uma cidade cosmopolita, porque é uma cidade portuária, e os romanos então tomam essa cidade mais ou menos uns 3 séculos antes de Jesus Cristo, tá bom? Na tomada pelos romanos, eles reurbanizaram a cidade, mas o porto da cidade, que era o centro comercial, sedimenta, e um pouco antes aí da chegada de Jesus Cristo, né, vem um declínio econômico na cidade de Mileto. Então foi nessa situação aí que Paulo encontra Mileto depois, com esse declínio, já a cidade um pouco mais abatida, né, com perda de riquezas e tudo mais, tá certo? Para nós também entendermos onde fica Mileto, 60 quilômetros ao sul de Éfeso. Então esses presbíteros e presbíteras aí andaram mais ou menos uns 2 dias a pé para encontrarem com Paulo em Mileto e se despedirem de Paulo, tá bom? Então, Paulo manda chamar os presbíteros para a despedida. Uma despedida, ele estava indo para Cesareia, de Cesareia ele vai retornar, ele passa por algumas outras cidades, retornando para Jerusalém, com uma incerteza muito grande no coração, por causa já da perseguição contra os do caminho, da seita do caminho, os cristãos. Os judeus estavam aí nesse momento complicado aí de perseguição à igreja de Jesus Cristo, né? Então, essa cidade é uma cidade muito importante, uma cidade que Paulo manda chamar os presbíteros, e ali na praia tem um discurso de Paulo carregadíssimo de emoção mesmo, né? Nesse discurso, Paulo dá o testemunho dele, uma coisa muito legal de se ouvir, é esse testemunho de Paulo. Eu gostaria, inclusive, de incentivar a leitura desse texto mais uma vez aí na sua casa. Pega aí o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, onde Lucas registra para a gente esse discurso de Paulo. Pega também em algumas outras traduções, para que você possa compreender um pouco mais a emoção que Lucas, inclusive, também tenta carregar o texto, né? Tenta passar a emoção de Paulo para esse texto. Paulo também reafirma o seu compromisso com o ministério dele, o compromisso com Deus, né? O compromisso com ele mesmo, o compromisso com a palavra, o compromisso com a igreja, né? Com a integridade financeira dele. É lindo isso, né? E até com uma certa afetividade, um cuidado mesmo que ele tem para com os irmãos e para com as irmãs. E no finalzinho ali, dos versos 28 a 31, ele vai dar uma exortação dirigida especificamente aos presbíteros. E nessa exortação eu quero só hoje, como um bom presbiteriano, marcar 3 pontos, tá bom? Então, são 3 pontos dessa exortação, dos versos 28 aí a 31, dessa palavra que Paulo dirige aos presbíteros de Éfeso, que encontraram com ele aí na cidade de Mileto. Primeiro ponto, primeira observação que é muito importante aqui, é que Paulo pede para que os presbíteros cuidem de si próprios. Atendei por vós mesmos, está lá no verso 28. Cuidem de vocês, se cuidem, por favor, se cuidem. É um exemplo aqui para a gente, em momentos onde poucas pessoas exercem autocuidado, onde nós temos tantos problemas para cuidar de nós próprios, onde muita gente tem muito prazer cuidando do outro e esquece de si mesmo. E Paulo diz diz para os presbíteros cuidarem de si mesmos. É muito importante isso, né? É importante porque para cuidar de si próprio, eu preciso cuidar da minha relação com Deus, eu preciso cuidar da minha psique, eu preciso cuidar do meu físico, eu preciso cuidar da minha saúde integral. E a gente precisa ser consciente. Então eu quero hoje
dirigir uma palavra aqui aos presbíteros e presbíteras que atenderam aí essa vocação, esse chamado de Deus, e que a igreja toda, de alguma forma, toda essa igreja olha para vocês, meus irmãos e irmãs, e a igreja reconhece a vocação de vocês, tanto que elegeram vocês, alguns que estão aí na atividade, outros que já estão em disponibilidade, já exerceram alguns mandatos, né? E eu quero dizer que Deus, através do apóstolo Paulo, tem uma palavra para vocês cuidarem de si mesmos. Por favor, né? Nesse tempo onde a gente passa um momento complicado na quarentena, onde a gente não consegue, às vezes, administrar as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, onde tem muita gente adoecida e afetada, por favor, olhem para dentro de vocês, meus irmãos e irmãs, cuidem de vocês, porque toda a igreja precisa olhar para vocês e perceber também que vocês estão se cuidando, porque aí todos nós também vamos no mesmo caminho. A ação de vocês é exemplo para nós, tá certo? A gente precisa olhar em vocês e perceber em vocês a vida de Deus, o amor, o acolhimento, o prazer pela vida. E se vocês não estiverem bem, por favor, busquem ajuda. Não dá para a gente viver sozinho. Então, talvez aqui a primeira coisa que Paulo diz é para que a gente não ande só, que a gente precisa perceber que a gente tem gente ao lado da gente que nos ajuda na caminhada. E se vocês estiverem nesse momento, nesse dia do presbítero, eu preciso dizer para vocês, por favor, busquem ajuda para se cuidarem, tá certo? Esse é o melhor exemplo que vocês podem dar para nós, né? E aí eu estou falando para os presbíteros e presbíteras, e aí eu falo assim, esse é o maior exemplo que nós podemos dar como presbítero com vocês para toda a igreja. É cuidando de nós mesmos. E eu sei como isso é difícil, né? Eu como presbítero, eu também entendo essa dificuldade e me uno com vocês nessa dificuldade, tá certo? Então nos cuidemos, meus irmãos e irmãs, presbíteros e presbíteras, porque a igreja precisa da nossa saúde, tá certo? O segundo ponto aqui que Paulo deixa pra gente, eu quero registrar para vocês nesse dia do presbítero e dia da presbítera, é que além de cuidar de nós próprios, Paulo, no mesmo verso, ele também diz assim, atendei também para o rebanho de Deus. Olha que coisa fantástica, né? E não é só para parte do rebanho não, viu, meus irmãos e irmãs? Nós, enquanto presbíteros e presbíteras, precisamos atender, na verdade, ter cuidado, né? Para com todo o rebanho. E é o rebanho do Senhor. O rebanho que o Espírito Santo nos constituiu cuidadores, anciãos, bispos, servos, que o Cristo comprou com o seu próprio sangue, Paulo vai dizer. Então, cuidando de nós próprios, nós vamos olhar para o outro e vamos entender que o outro também precisa de cuidado. E é mais ou menos aquela metáfora lá de um avião quando está com problema e de repente, né, a comissária vai dizer assim, olha, se porventura tiver aqui uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão diante de vocês, por favor, antes de cuidar daquele que está do seu lado que precisa da sua ajuda, ponha a sua máscara. Respire primeiro, porque aí você vai ter condição de socorrer aquele que está do lado, e essa é a palavra para você, presbítero e presbítera, para nós, presbíteros e presbíteras. Cuidemos de nós, porque aí a gente vai ter condição, saúde, sanidade, equilíbrio, moderação, responsabilidade, comprometimento para cuidar do outro. Tá certo? Aqui algumas observações. Primeiro, a natureza da nossa vocação. A natureza da nossa vocação é uma natureza de servos, de servas. Não é uma natureza de recebermos o reconhecimento e de permitir com que o nosso coração se renda a algum tipo de reconhecimento. E quem sabe alguns erram e pecam por se acharem maiores que outros. Não dá para a gente abusar. Não dá para a gente abusar da autoridade que Deus confiou e da autoridade que Deus nos deu. Isso
essa autoridade ela só é legítima quando nós servimos os outros, quando nós seguimos o exemplo de Jesus, que mais importante é dar do que receber. Quando nós nos cingimos com a toalha de servo, de serva, e aí nós então lavamos os pés de todos aqueles, de todas aquelas que estão ao nosso redor. Ser presbítero, né? O presbiterato não é um privilégio, não é. É uma vocação e uma plataforma de serviço. A nossa vocação não vem de nós mesmos, é o Espírito que nos deu e nos constrangeu a servir, e aí a própria igreja nos reconhece e nos elege. Então é Deus que nos faz pastores e pastoras, cuidadores do seu próprio rebanho, para que a gente possa ensinar, para que a gente possa acolher, para que a gente possa consolar, proteger, cuidar do rebanho e exortar com muito amor e com muito carinho na direção de caminharmos uns ao lado dos outros, com Deus, por causa de Deus, para Ele, porque as ovelhas são dele, as ovelhas não nos pertencem, são dele. E o último ponto aqui para a gente, que eu preciso grifar, lá nos versos 29 a 31, né? Paulo diz assim aqui, toma cuidado. Ele escreve assim, eu sei que depois da minha partida, eu estou indo embora para Jerusalém, vocês não vão me ver mais. Mas eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que também dentre vós mesmos, levantarão homens falando coisas pervertidas, com o objetivo de arrastar os discípulos atrás deles. E aí Paulo termina e diz assim, portanto, vigiai. E eu quero hoje aqui pedir o seguinte, primeiro, a exortação é dupla, né? É um cuidado duplo. Primeiro, o cuidado dos perigos de fora e depois dos perigos de dentro da nossa comunidade. Lobos vorazes do lado de fora e falsos mestres do lado de fora, com falsas doutrinas, com falso evangelho, com mentiras, enganando, alienando um monte de gente. E a gente precisa ser zeloso, ser zelosa, com a nossa integridade, com a integridade para com Cristo. Então não dá para a gente receber essas distorções e abraçá-las. Nós precisamos acolher esses irmãos e irmãs que chegam perto de nós e que são influenciados muitas vezes por essas falsas doutrinas, e a gente precisa mostrar o caminho e entender que eles precisam de um redirecionamento através do amor, através dessa doação e desse serviço. Então a gente precisa proteger os nossos dessas novas e velhas heresias que a cada dia estão aí com o objetivo de dispersar a igreja e de destruir a comunidade de fé. E o pior é que às vezes muitos que já estão entre nós, com tendências perigosas, infelizmente com uma fala distorcida e que não consegue ouvir o caminho que a comunidade de fé está trilhando, respeitar a nossa identidade enquanto Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, enquanto Igreja de Cristo, enquanto aqueles que têm uma responsabilidade para com os ensinamentos de Jesus, aqueles que olham de fato e entendem quem somos enquanto cristãos, e às vezes eles querem olhar só para si próprios. São pessoas endurecidas em si mesmas e só têm um objetivo, camuflados dentro da igreja, camufladas dentro da igreja, enrustidos, enrustidas, querem arrastar após si próprios alguns, né? E o interesse não é Cristo, o interesse não é a igreja, o interesse é serem ouvidos, o interesse é serem reconhecidos, é esse o interesse, buscando os seus próprios interesses em detrimento dos interesses coletivos, dos interesses de Deus, dos interesses de Cristo. Essas pessoas não amam as ovelhas, elas amam a si mesmas, elas não servem ao rebanho,
elas se servem do rebanho. E nós, presbíteros e presbíteras, temos aqui a responsabilidade de proteger os nossos irmãos, a nós mesmos, a comunidade, a Igreja de Cristo, desses falsos mestres enganadores, né? E que estão aí desde a época de Paulo e caminham aí no meio da igreja. Então hoje eu quero encerrar dizendo assim, Paulo, o apóstolo, disse que a gente precisa vigiar. E essa vigilância, ela precisa trilhar um caminho. E o caminho é o seguinte: primeiro, vamos cuidar de nós mesmos. Vamos manter uma vida saudável, espiritualmente, com a nossa relação com Deus, e que essa espiritualidade perspasse por todas as ações nossas. E que toda a igreja seja abençoada. Cada um e cada uma, todo o que chega, perceba o amor e a verdade nas nossas ações. E aí a gente vai cuidar dos outros e vai proteger para que essas mentiras não adoeçam ninguém ao nosso redor. Assim, eu gostaria muito que esse dia do presbítero, esse dia da presbítera, fosse um dia de crescimento para toda a comunidade. Sabe por quê? Porque nós acreditamos no sacerdócio universal de todos os santos. Toda a igreja, se cada um de nós, presbítero e presbítera, se cada um está ocupando esse lugar precisa ser ocupado com serviço. Isso tem que ser uma função, tá certo? E não um cargo. Precisa ser serviço para que Cristo seja reconhecido através das nossas ações. E cada casa que está aí assistindo a gente possa ser objeto dessa vocação de vida derramada, entregue, seguindo o exemplo de Jesus Cristo e, por que não, seguindo o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Assim, então, que Deus seja para nós sustento, para que nós cuidemos de nós próprios, para que nós cuidemos uns dos outros e para que também nos protejamos de algumas mentiras que são mortais. Que Deus nos ajude e nos ilumine sempre, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos aí para comermos juntos do mesmo pão e bebermos juntos e juntas do mesmo cálice. Que Deus nos abençoe. Após esse momento de reflexão, eu quero então te convidar à mesa do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O apóstolo Paulo continua dizendo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se também a mulher a si mesma. E assim, diz o apóstolo Paulo, coma do pão e beba do cálice. Pão que é vida. Pão que é símbolo do corpo de Cristo, que foi moído, esmagado, torturado e que transmitiu a ele toda a dor provocada pelos nossos pecados. Por esse corpo que foi maltratado, desprezado, mas que agora glorificado nos conquistou a salvação, a justificação em Cristo. Nós agradecemos a Deus Pai
nós louvamos a Deus pelo pão que é vida, o pão consagrado, nos traz a memória do Cristo que com sua morte na cruz expiou os nossos pecados. Por isso nós louvamos a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, pelo corpo de Cristo que foi dado ali na cruz, pelo sofrimento que Ele carregou sobre si, porque tudo isso nos trouxe a possibilidade da remissão dos nossos pecados e a possibilidade da salvação e da justificação mediante a ressurreição ali na cruz. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por tamanho sacrifício, por tamanho ato de amor em nosso favor. Reconhecemos que esse sangue é o sangue de um inocente, traído pelos seus, atraiçoado na madrugada fria, longe daqueles que poderiam defendê-lo. Senhor, esse sangue tem muita representação para nós. Portanto, Senhor, nós pedimos que ao cearmos agora nesta manhã, que esse sangue, Senhor, tão simbólico, tão importante, traga de novo para nós a alegria da esperança, Senhor. Que juntos possamos, através desse cálice, compartilhar da esperança que há em Jesus com todos os filhos e filhas do Senhor. Amém. O convite, então, meu irmão e minha irmã, é para que agora, aí na sua casa, com as pessoas que estão aí com você, você partilhe, doe. Que todos nós consigamos repetir a mesma ação de Jesus, de se entregar e se doar. Que esse alimento, pão e cálice, seja vida para mim aqui na minha casa, seja vida aí para você na sua casa. Assim, então, com muita gratidão, em memória do sacrifício de Jesus, com um olhar até com um pouco de indignação pelo sofrimento e pela morte tão violenta que Jesus sofreu, com o resgate de que hoje, tendo pão e cálice aí na sua casa, não tenha nenhuma casa na face da terra que falte comida e bebida. Lutemos por isso. E assim, percebendo o Senhor intensamente aí com você, aqui comigo, comamos e bebamos, meus irmãos e minhas irmãs. Ó Cristo, pão da vida,
minha irmã, a bênção na manhã desse domingo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam sempre aí contigo, meu irmão, contigo, minha irmã, com a sua casa, com a sua família. Que Deus seja sempre presente e que assim sejamos sustentados e sustentadas por Ele. Quero agora, então, te animar para que vivamos, para que sejamos gratos por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Eu sei que atravessamos um tempo muito delicado, mas eu sei também que assim nesse tempo nós temos a capacidade de aprender e de ressignificar essas coisas difíceis todas que estamos vivendo. Que Deus, então, nos ajude, nos dê objetivos de vida, nos dê força para continuarmos, nos dê força para que tenhamos a capacidade de agirmos e de cuidarmos melhor de nós próprios e das pessoas ao nosso redor. Que a vida sempre, sempre insista em se estabelecer aí do seu lado, na sua casa, nos seus. Assim eu rogo no nome santo de Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença aqui nesse domingo, que a sua semana seja ótima. Parabéns aí aos presbíteros e presbíteras pelo dia do presbítero, pelo dia da presbítera, e que espero em muito breve possamos nos reencontrar presencialmente. Que Deus então seja com você e comigo. Amém.